Boa tarde, sexto ano. Hoje na nossa aula de Geografia, nós vamos fazer a correção da página 83, da questão 10 a 11. E vamos iniciar o capítulo 9 sobre o tempo e o clima, falar sobre a atmosfera, as características do clima e ver cada uma das camadas, o tempo e o clima, que seria o tempo e o clima, certo? Então, eu quero que vocês coloquem aí na página 83 para a gente fazer a correção. Na questão 10, vocês iam observar o mapa, né, sobre o processo de desertificação e concluir que questão vai ser a opção A. É um fenômeno que transforma, por meio da ação humana ou do processo natural determinado, solo em deserto, causando vários tipos de problemas. Isso que é a desertificação, certo? Na 11, vocês iam observar, analisar essa imagem e falar qual era o tipo de erosão que está sendo feito aí, nesse relevo, certo? Essa erosão aí, como nós podemos ver, né, é a erosão provocada pelos seres humanos, a antrópica, né? Que eles estão transformando aí, fazendo uma estrada, era natural, né? Com árvores, fizeram uma estrada e colocaram uma via, uma rodovia, né? Na questão 11 ainda, nessa primeira imagem que tem o mar, né? Tem uma água, vai ser a erosão eólica, dunas formadas pelo trabalho de acúmulo eólico, certo? Pelo vento, erosão pelo vento. Na outra imagem do lado da eólica, temos que tem essa estrada e tá um buraco. Essa daí é a erosão pluvial, ou seja, aqui é transformação do solo pela chuva. A chuva é um agente mais ativo, ao cair continua a intensidade sobre uma área, podendo abrir desde pequenos buracos até grandes rachaduras no solo. Nessa última imagem, né, temos a erosão marinha. As algas do mar modelam as linhas da crosta, modificando constantemente os litorais. O trabalho erosivo das algas pode ser destrutivo ou construtivo. Na foto temos as falésias, né? Forma típica da abrasão marinha, por causa dessa força que a alga faz, né? Nós vamos entrar no capítulo sobre o tempo e o clima atmosférico, certo? Vamos ver aí os tipos de camada que tem e quais os tipos de gases. Todos os dias os jornais e telejornais noticiam previsões prevendo o tempo que auxilia as pessoas na prevenção de chuvas e temporais. Além de dias cada vez mais quentes, dessa forma as previsões meteorológicas são a cada dia mais importantes, tanto para quem vai sair de casa quanto para quem planta, como os agricultores, que pode prever os prejuízos ocasionados pelas secas, enchentes e furacões. Quem aí que nunca viu uma notícia, né? Os meteorológicos, ciências da meteorologia, que estuda o tempo e o clima, eles noticiam. E isso é importante por quê? Porque as pessoas preveem que tempo pode plantar, que tempo que vai dar, que tempo está mais quente, quando pode sair, né? Previsão da chuva e etc. O estudo dos fenômenos meteorológicos são realizados pela ciência meteorológica, que reúne informações sobre variação do tempo, da umidade, pressão do ar, das chuvas, do vento e do movimento das massas de ar. São importantes porque monitoram a atmosférica do nosso planeta, um dos raros recursos naturais
que é compartilhado pelo mundo inteiro. Portanto, quando o efeito negativo sobre ela está sentido em todo o mundo. É muito importante a prevenção, né? A previsão, porque dá a prevenção dos nossos, como que vai ser, né? É muito importante para a prevenção também da vida, porque através dela nós sabemos quando nós estamos avançando demais e quando nós não estamos, certo? A atmosférica, a Terra está rodeada por uma fina camada gasosa chamada atmosfera, que funciona como uma capa protetora. Os gases que formam parte dela estão sempre em movimento. O nosso planeta os atrai através da força da gravidade, por isso a atmosfera é mais densa em sua parte interior do que na superior. Então, o que segura a nossa camada atmosférica é a nossa gravidade, certo? Esses gases que compõem a atmosférica são encontrados o nitrogênio, 78% é nitrogênio, 21% oxigênio, o gás carbônico 0,3%, que é importante para as plantas, e o ozônio, o vapor de água, além de outros gases chamados gases raros, já que aparecem em quantidades muito pequenas. Todos eles são necessários, é importante para a vida dos animais, das plantas e dos seres humanos. Uma parte importante da atmosfera é a camada de ozônio. A conservação dessa camada é fundamental, porque ela é responsável por absorver os raios que vêm do sol, os raios ultravioletas, né? Que são prejudiciais para os seres vivos. Sem essa camada de ozônio, não existiria vida, certo? Porque ela empata que os raios ultravioletas do sol, que é prejudicial à vida, chegue até nós. As camadas atmosféricas, vamos lá estudar. A atmosfera, como vocês podem ver aí na imagem, tem aproximadamente 1000 quilômetros de espessura, de quilômetros. E para estudar, vamos dividi-las em diferentes temperaturas, pressões e densidade. A troposfera, do grego esfera agitada, é a camada mais baixa, como vocês podem ver aí na imagem, que é a mais perto aqui, está aqui bem pertinho da Terra. A troposfera, a camada mais baixa, onde acontecem os fenômenos da natureza, chamado meteorológico, que pode ocorrer entre nossos dias, chuva, nevasca, temperatura, vento, neblina e etc. Nessa camada também fica a mistura que respiramos, que é o oxigênio, né? É nessa camada também que fica a mistura que respiramos, que vai desde o solo até a proximidade de 15 km de altitude, como vocês podem ver aí. Por cima da troposfera estende-se a estratosfera, que vai de 15 km a 50, onde está localizada a camada de ozônio, até o limite da estratosfera. Isto é aproximadamente 50 km. A composição da atmosfera permanece inalterada. A partir daí diminui considerável as quantidades de nitrogênio e oxigênio, já que a maioria dos gases se concentra em regiões mais baixas e vai diminuir à medida que aumenta a altitude. Logo após a estratosfera encontra-se a mesosfera, como vocês podem ver aí. Na mesosfera tem 80 km de espessura, é onde a temperatura chega a menos de 67 graus. Muito frio, congelante. A termosfera e a ionosfera se estendem a 80 a 500. São carregadas de eletricidade devido à radiação do sol, do ultravioleta. É nela que vemos as estrelas cadentes e a aurora boreal. Como vocês podem ver, a aurora boreal é essa parte aqui nessa imagem. A exosfera, que vai de 500 a 1000 km de altitude, é a camada mais afastada da Terra e serve de translação para o espaço. Essas camadas são mantidas em torno da Terra pela gravidade. A atmosfera também não consegue fugir da atração gravitacional que vem do centro do nosso planeta. Tempo e clima. Vamos diferenciar aí o tempo. O tempo você pode olhar agora
para fora, né, daqui da sala. Vocês vão ver um tempo. Quando for no final da aula, vocês anotaram, o tempo tá sem nuvem. Ele muda constantemente, certo? É um estado de atmosfera no lugar que no momento é determinado e durante um curto período do dia, um espaço é reduzido à superfície terrestre. Para entender melhor esse processo, você deve observar. E no final da aula já vai estar completamente diferente. Pode estar pode já estar chuvoso, pode não estar, certo? Essa mudança repentina. O clima refere também nós podemos entender, é o eixo da Terra, é determinados tempos, por exemplo, o tempo das estações do ano, que tem mais chuvoso, inverno, verão. Então, o clima é esse daí. Refere-se à situação da atmosfera durante um longo período de tempo, uma superfície muito grande. Por exemplo, o clima de Fortaleza é tropical, quente, com temperatura anual de 26, sendo dezembro e janeiro os meses mais quentes e julho o mais frio, porém com diferença mínima de temperatura. O clima determina as características próprias de cada estação, por isso seus valores são muito mais permanentes, duradouro e estável que o tempo atmosférico. Para redefini-lo em uma determinada área da superfície terrestre, é necessário estabelecer a temperatura média e a quantidade de precipitações chuvosas anuais e o tipo de tempo característico daquela estação, em um prazo de 30 e 40 anos. Ou seja, para determinar uma temperatura, um clima daquele lugar, deve-se observar 30 e 40 anos, ou seja, para dizer se aquele tempo que aquele lugar, você vai observar uns 30 e 40 anos para dizer se aquele lugar vai ser mesmo mais seco, mais quente, mais frio. Os meteorológicos, eles vão ter que observar, não pode deduzir isso aí em pouco tempo de curso. E as estações, como vocês já estudaram, ela é determinada pela inclinação da Terra, né? Quando é inclinado mais para o Sol, porque nós já sabemos que ela é assim, a Terra. Às vezes ela tá, essa parte de cima aqui, fica mais do lado do Sol, então vai ser mais quente, então é verão. E essa parte daqui fica mais fria, então é o inverno, certo? Como nós já estudamos as estações do ano, que eu aposto que vocês já estudaram. Certo? Então, nós vamos ficar por aqui, por essa aula. Vocês façam a atividade, mandem a agenda. Beijo e até a próxima aula. Façam mais uma leitura, certo? Beijo.